Todos os dias começamos nossas aulas com a leitura de um livro. São diversas histórias com variados autores. Mas quem são estas pessoas que nos trazem histórias tão encantadoras? Algumas vezes os conhecemos através de fotos que estão nos livros, mas a maioria dos livros não trazem fotos. Como poderíamos conhecer esses autores que nos trazem mundos mágicos além de nossa imaginação? Pesquisando. E com essas pesquisas, nós do segundo ano juntamos alguns autores que fizeram parte das nossas leituras. Vamos conhecê-los? Luiz Pimentel acha que escrever é que nem comer um biscoito gostoso quando você não quer parar mais. E escrever para gente pequena é mais saboroso ainda, porque o retorno é quase sempre muito sensível. Anete Uber, uma livreira treinada, tem um mestrado em literatura e um grande jardim de ervas nos arredores de Hamburgo. E ela trabalha principalmente como professora de leitura e literatura e escreve, infelizmente, ainda muito raramente para crianças. Aos 18 anos, descobriu que tinha talento para entreter crianças sem precisar vestir fantasias nem fazer caras e bocas. Foi durante uma tarde de trabalho voluntário no Clube Hebraica no Jardim Paulistano. Meninas e meninos que minutos antes estavam correndo de um lado para o outro se acalmaram para me ouvir. Lembra quando acabei? Havia mais de 20 à minha volta. O mais famoso e premioso dos personagens criados foi o Gildo, que deu o primeiro jabuti. Silvana conta que criou o personagem Gildo, inspirado nas histórias de sua família. Esses mistérios eu conheci através da minha tia Pina. Aos domingos, meus primos e eu adorávamos os contos de arrepiar os cabelos. Ana Maria Machado aprendeu a ler aos 5 anos de idade, o que deixou sua mãe muito preocupada, pois achava que faria mal a ela. Na sua infância, assistiu no quintal de casa Minutos de Duelos. Nasce em uma quarta-feira do mês de outubro, no ano de 1960, em uma comunidade rural chamada Córrego de Areia do Limoeiro do Norte, no Ceará. A curiosidade e o gosto por história me faz escolher o curso de história e interesse por educação terminou a escolher da especialização em ensino de história e história da África. Rubem Alves disse: ensinar é como um ato de alegria, um ofício que deve ter paixão e arte. Antônio Mota nunca quis abandonar o espaço onde nasceu. Esse fez homem. Antônio Mota deixa transparência na sua escrita, claras marcas de ruralidade e um aprofundamento conhecimento dos
sonhos, das alegrias e das tristezas que estão no espírito das crianças que vivem no Portugal profundo. Nas suas histórias há, sobretudo, o desejo de divertir o leitor, de o fazer crescer através das personagens e das situações que descreveu, de ler despertar a imaginação e de ler mostrar o prazer da leitura, para nunca se desviar de uma regra que tem por básica. O fundamento é contra uma história bem contada. Caio diz que para escrever uma história se pergunta muito como contar e o que contar. Assim, quando a cena final está clara para mim, ponho a me escrever. Ruth Rocha nasceu em São Paulo. Desde pequena ouvia as anedotas de família. Ruth Rocha tem mais de 200 títulos publicados e sua obra já foi traduzida para 25 idiomas. Fabiana Alves Onça adora videogame e foi esta paixão que fez com que este jornalista formado pela Universidade de São Paulo criasse aos 20 anos seu primeiro jogo de tabuleiro. Dali para frente, os jogos só fizeram aparecer mais e mais de diversas maneiras em sua vida. E como o escritor se apaixonou pelos personagens. Ziraldo Alves, desde criança já mostrava seu talento para o desenho. Com 6 anos teve um desenho seu publicado no jornal Folha de Minas. Ziraldo é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, tiardista, pintor e dramaturgo brasileiro. É o criador de personagens de quadrinhos O Menino Maluquinho. Escreveu o livro de Calcanhar de Aquiles que encantou a garotada. Estela é artista, educadora, escritora, curadora e contadora de histórias. Como artista, expôs no Brasil e exterior. Emily, depois que seus pais se separaram, ela morou com a sua mãe, uma professora, mas ela saía com seu pai para desenhar em museus. Livro Chapeuzinho Vermelho, uma história borbulhante. Lynn Roberts começou a escrever durante uma nevasca, enquanto estava presa em casa com os 2 filhos. Ela diz que com 3 metros de neve, um estoque cada vez mais escasso de chocolate e sem escola, ela tinha pouca coisa para fazer enquanto escrevia pela primeira vez as suas ideias. Por que os gatos no chapéu? Vitória Pérez diz que é escritora porque não pode ser outra coisa. Durante mais de 20 anos, deu aulas de música e piano em todas as idades, em diferentes escolas e faculdades de Madrid. Ela foi pianista e atuou como atriz. Eric é o autor de mais livros infantis. Ele é um roteirista e ilustrador de seus livros. Eva Furnares é uma escritora de livros infantis e ilustradora. Eu me concentro, imagino um lugar, vou vendo os personagens que aparecem no processo racional
Já para os leitores, o caminho é mais simples. Ana Cláudia Ramos diz que é de histórias. Guardo até hoje meus livros de infância e as histórias que fui escrevendo ao longo da vida. Obrigava minha irmã a escrever o que eu ia inventando. Depois eu e ela ilustravamos as histórias. Era divertido. Ele desenvolveu trabalhos de designer e comunicação pela Brinkbook. Publicou 5 livros infanto-juvenis: A Galinha Xadrez, Formiga Amiga e Cigarra Garra, Rato Rota Vai para a Rua, O Alfa-I-A-D. Peter, até hoje eu desenvolvo personagens e ambientes baseados em mundos que criei. Pela primeira vez quando tinha 3 anos, meu pai tinha um serviço que fazia a gente mudar com frequência. Acho que estar em movimento durante meus anos de formação tem sido a razão pela qual tendo a criar livros sobre como voltar para casa. Caroline é conhecida por construir mundos. Seu último livro conta a história sincera de amizade ao ar livre. De Neuza Sorrente diz que é tão bom lembrar cenas de nossos filhos, netos, irmãos, se aventurarmos na alegria de começar a ler, de soletrar o nome, placas de supermercado, marcas de sabão em pó, letreiros nas ruas. Sei que você que me lhe carrega lembranças parecidas. José Santo é mineiro de Santana do Deserto, município que floresce com a cultura do café. Hoje reúne grande concentração de criadores de gado. Carlos Machado é baiano. Tem lembranças de passeios à beira dos quintais cheios de jacas, mangas, cajus e passarinhos. Brincadeiras de jogar bola, soltar pipa, isto o faz escrever. Valeria escreve no tranquilo campo sobre olhar do filho. Prefere desenhar animais e dar uma natureza de emoções. Livro O Pato Poliglota. Ronaldo Simões Coelho, escritor, nasceu em São João del Rei, Minas Gerais. A paixão do autor por contar histórias começou aos 6 anos. Daí para frente não parou mais. Quando teve filhos, começou a criar o hábito de contar histórias para os seus 7 filhos. Dulce Rangel, foi o imenso amor que sinto por meu marido, que me faz ter coragem de mergulhar na saudade e para fora todo o duro caminhar que eu mesma percorri durante anos, até que eu me reencontrasse como pessoa após sua partida. Li
livro e contrado Salina na cidade na Correia se mudou os país e para os extra. Te amo, Renata.